Ao passar a noite na casa de um juiz aposentado, um forasteiro participa de um jantar inusitado. Durante o banquete, os convidados realizam seu julgamento, que tem um final inesperado. O nome do conto é A Pane, de Friedrich Dürrenmatt. Para essa conversa recebemos o professor de Direito da Escola de Direito da IMED, Passo Fundo, André Caran Trindade, e a professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Rio Grande do Sul, Catherine Rosenfield. Fique com a gente. Começa agora o Direito e Literatura. Olá! No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos debater o conto A Pane, do escritor suíço Friedrich Dürrenmatt. O conto A Pane narra a história de um caixeiro viajante que é julgado por um crime que nem sabia que havia cometido. Bom, isso a gente vai ver. O conto foi escrito em 1956. Para essa conversa, nós recebemos o doutor em Direito e professor da Escola de Direito da IMED Passo Fundo, André Caran Trindade, e a professora pós-doutorada em Letras e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Catherine Rosenfield. Bom, antes de começar, só para dizer que nós estamos quase chegando no programa 200, o André, que é produtor, faz parte desse projeto. Nós estamos já aí há quantas? 7 anos. Há 7 anos. Oh, vocês são os persistentes. Nós somos persistentes, né? Estamos aí em todo o Brasil. E hoje, com o prazer de receber de novo aqui a Catherine, depois de uma temporada nos Estados Unidos, a Catherine, e estamos aqui para debater esse texto aqui do Dürrenmatt. Pois é. E, Catherine, eu estava trabalhando lá nos Estados Unidos sobre tragédia grega, terminei um livro, e esse livro do Dürrenmatt começa justamente com a morte do espírito trágico nos tempos modernos, que, segundo o Dürrenmatt, né, a primeira parte fala disso, tornaria impossível até mesmo o princípio da justiça, da expiação do crime, né? Então tem uma primeira parte de uma página e meia, né? Eu não sei o que vocês acharam dessa primeira parte muito exígua, né? Que fala, né? Que o destino, né? De certa forma fugiu, ele agora nos olha pelos bastidores. Então eu achei muito interessante. Eu queria saber o que vocês acham dessa pequena sátira do direito, né? Porque isso introduz, na verdade, o direito como uma piada, né? Uma piada que se mecanizou, que se automatizou, que se cristalizou de tal maneira que, na verdade, o direito não faz mais justiça, mas aplica técnicas, né? Então, tem toda essa metáfora da técnica, da interpretação e da interrogação que percorre o livro. Eu queria saber o que vocês acharam dessa sátira. Logo na primeira frase, né, a pergunta que o autor coloca, desse epílogo, ainda existem histórias dignas de serem contadas? Essa é a pergunta que ele coloca. A gente poderia fazer, se a gente conversava antes, a gente poderia fazer essa mesma pergunta no direito, Lene. Ainda há histórias, narrativas no direito dignas de serem contadas? Como é que o direito lida com isso? Dentro de um seguinte contexto, ele coloca isso em 1956, ou seja, na primeira década depois da guerra, um pouco depois de Adorno fazer a mesma questão em relação à poesia, claro, etc. E eu leio também isso, Catherine e André, que o direito havia fracassado, né? Perfeito. Com 2 guerras mundiais, o que era o direito? O direito fracassou, não serviu para nada. Se mataram, deu toda essa tragédia e tinha leis que proibiam e constituições e serviu para nada, nada mais do que fazer uma peça escatológica mostrando, digamos assim, o direito como ele é. Algo desse tipo, assim. Exato, né? Então, eu queria te perguntar, como tu é especialista de hermenêutica jurídica, né? Em que medida a ideia de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação do direito, não depende de uma boa vida e de uma boa maneira de narrar a vida? Ou seja, esse tema, né, que faz parte um pouco das tragédias clássicas e da literatura até um certo ponto, né, que nós chamamos ainda dos clássicos, que bem viver depende da capacidade de nós nos representarmos ideais que são narrativamente captados em bons relatos. Então, eu queria saber como os juristas veem essa questão.
Acho que a gente podia inverter e dizer assim que o grande problema é que os juristas talvez não vejam assim, os juristas vejam o direito como uma mera retórica. E, portanto, o texto, o processo, que eu logo vou pedir para a Catherine fazer um pequeno resumo, ou o André, como quiserem, para o nosso telespectador se situar nesse pequeno conto, que o enredo é simples, né? Mas ele é visto como fatos não há, só há interpretações. Uma coisa assim, bem vontade de poder, de Nietzscheano, assim, aquilo que, digamos, tira uma certa racionalidade e joga tudo no plano da vontade. Não há interpretações verídicas, há apenas meras interpretações que se multiplicam e absolutamente desconectadas. Acho que o texto mostra isso muito. Esse texto é fundamental, esse texto é de leitura obrigatória em todas as faculdades de Direito do Brasil. E aí tem que ficar debatendo um mês o texto. Pois é. Você não acha assim, isso? Com certeza, porque ele implica muita... Claro. Seria difícil de lembrar de um grande jurista suíço. Né? Pelo menos não é uma coisa assim que é do nosso dia a dia, não estou dizendo que não haja. Mas agora o Dürrenmatt, nesse sentido, faz uma contribuição que talvez seja mais produtiva do que a grande maioria dos manuais jurídicos e dos compêndios e dos livros sobre interpretação. E veja, e pedir para a Catherine mostrar assim rapidamente como que um enredo simples no sentido de poder contá-lo de uma forma breve, tem toda uma complexidade de séculos de direito. Bom, então vamos para o telespectador dar um pouco o enredo. Então, a história é a seguinte, um caixeiro viajante, um homem, na verdade, poderoso, né, que tem um carro maravilhoso, que faz grandes negócios, tem uma pane e termina num pequeno vilarejo bucólico, maravilhoso, onde ele é acolhido por um juiz aposentado que reúne na sua casa seus amigos, seus cupinchas, que tem o costume de submeter um dos seus convidados, que muitas vezes vem ao acaso, a uma espécie de julgamento. Então, eles fazem jocosamente uma investigação na vida, né, de como esse homem chegou às suas riquezas, ao seu poder econômico, e tem um advogado que deve defendê-lo, né? Um promotor que o acusa, um carrasco que vai, que supostamente vai eventualmente condenar, né, executá-lo caso ele for condenado à morte. Cada um só um registro. De fato, ele é um juiz aposentado, um advogado aposentado, um promotor aposentado e um carrasco aposentado. Então, todos com uma média de aproximadamente 90 anos. Quase 90 anos. Então, é bem o motivo, né, do pessoal à toa, né? Então, todo esse direito é uma encenação de uma investigação, de um interrogatório, de um julgamento à toa. Que se dá durante um banquete, né? Um verdadeiro banquete. Além do mais, se dá durante uma espécie de satiricon, né? De uma grande bouffe, né? Assim, eles comem demais, eles bebem demais, é uma comilança homérica. Tem um filme chamado A Comilança, né? Isso, A Comilança, La Grande Bouffe. Exatamente esse filme, que no final o sujeito morre. Morre de tanto comer, é quase isso, né? De tanto comer. Né? Então, muito habilmente o Dürrenmatt pinga, né, nomes muito sugestivos. Então, a empresa, né, da qual esse caixeiro viajante se apoderou se chama Hephaeston, o que significa o deus das tramas ardilosas, né, o deus das urdiduras ardilosas, né, que sobretudo captam, né, a paixão amorosa, né, o Hephaestos ele aprisiona sua mulher, né, que o trai com o deus Ares. E o homem do qual ele tirou essa empresa se chama Gygax, ou seja, uma alusão ao famoso Gyges, né, da mitologia grega, que é o homem mais rico, né, que com intrigas. Tinha um anel que ele girava. Exatamente, o anel que girava, mas o essencial é que o poder se acumula através das intrigas, de jogar um contra o outro. Então, de novo, né, fazer aparecer o mundo como ele não é para criar os conflitos. Então, o pano de fundo sobre o qual vai incidir esse julgamento. E o julgamento, na verdade, ele põe em cena uma paixão à toa, né, desses aposentados impotentes, né, que
se excitam... Que o único prazer que restou foi fazer esse tipo de brincadeira. Né? Eles então, não têm mais nenhum prazer na vida que não fazer essa encenação da época de que eles exerciam as suas respectivas profissões. Exato. É uma paixão, né, perversa. E o mais importante que eu achei era uma pequena frase na qual eles falam da pena de morte e o caixeiro viajante diz, mas não tem mais pena de morte. E o promotor diz, rindo, no Estado não tem, mas nós estamos praticando um direito privado. E aí eu fiquei pensando, mas é interessante, né? Porque quando a gente olha assim na televisão, muitas vezes a gente tem a impressão que na realidade também os juízes às vezes aplicam o direito privado, simplesmente suas opiniões. Claro. Esse me parece o ponto fulcral, o ponto fundamental da crítica que o Dürrenmatt vai fazer, que é todo o tempo sobre a questão da vontade, né? Que nós sabemos que a grande questão do século XIX, tanto é que ele fala em Savigny, tem uma referência a Savigny, que é da escola histórica, da pandectística, que é um direito aprisionado em conceitos, é bem interessante isso, né? E exatamente a superação desse período pandectístico alemão ou o exegetismo francês é o paradigma da vontade, é o voluntarismo. Eles representam o voluntarismo, entendeu? Decidir como se quer, pela vontade. E esses juízes da década de 50 com 90 anos foram juízes, né, na passagem do século XIX, exatamente, do século XIX para o século XX. Isso tem um contexto bem temporalmente, delimitado. Claro. Temporalmente bem colocado, né? Sem dúvida se formaram justamente naquela transição. Naquela transição, né? Digamos assim, do Hering I para o Hering II. Antes da guerra, depois da guerra. Antes da guerra, entre guerras. Também, bom, depois então, entre guerras. Continuando a trama, né? Esse caixeiro viajante apresenta fatos bem corriqueiros, né? Como ele trabalha duro, né? Etc. E cada pequeno detalhe é interpretado de uma maneira tendenciosa. Embora ele negue, né? Desde o início ele nega que tenha incorrido em qualquer espécie criminosa. Né? Então, pouco a pouco, toda a vida desse sujeito inofensivo e banal, né, se transforma no espetáculo de um grande criminoso, né? Não conte agora, vou contar logo depois. O Direito e Literatura faz um rápido intervalo, vamos, pegue um cafezinho, alguma coisa e nós mantemos se prepare, suspense. Mantemos o suspense e na volta continuamos com A Pane de Friedrich Dürrenmatt. Não saia daí, é um instante só, nós já voltamos.